Noite, estou de volta aqui ao Torta de Climão, prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom também te dividir esse espaço com outras pessoas, com outros apresentadores, com outros convidados, convidadas, porque esse espaço deste podcast do Partido Verde é justamente para isso, para que você que é filiado, que não é, que quer ajudar a gente a debater assuntos que são necessários para o país, possam ocupá-lo, né? A gente quer que esse espaço realmente seja de todos e todas. E aqui, lógico, eu tenho que dar uma boa noite a vocês e a todos aqueles que ajudam a gente a garantir que esse espaço aconteça, né? Nós temos vários parceiros que ajudam a divulgar, que ajudam a convidar, que ajudam a indicar para vocês que venham estar aqui conosco todas as quintas-feiras ou que acompanhem nosso conteúdo no Spotify, no YouTube, enfim, nos cortes aqui no Instagram e nos cortes também em outras redes sociais. Nomeando eles aqui, a Fundação Verde, Herbert Daniel, a Juventude do Partido Verde, PV Diversidade, PV Mulher e Afro Verdes. E eu quero, com isso, dar as boas-vindas a você que nos acompanha agora ou que nos acompanha agora depois, fazendo alguma coisa na sua casa, estando no trânsito, enfim, muito obrigado pela sua atenção. Também preciso agradecer e lembrar que esse é um programa realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, com a produção da Proempresa. E aqui, talvez você já saiba, mas se for sua primeira vez, a gente busca conversar sempre sobre temas que são muito importantes, especialmente relacionados ao meio ambiente, ao clima. E se eles não são diretamente, a gente tenta demonstrar que conexão ela tem com os assuntos. A gente fala também sobre justiça social, sustentabilidade, e hoje a gente fala sobre um tema que vai estar ligado especialmente à justiça social e também à questão ambiental desse país, porque a gente vai reparar quais são os principais algozes desse desafio social, desafio que a gente ainda enfrenta nesse Brasil, apesar de ser um tema que já deve ter sido superado há muito tempo, né? E sempre que possível, a gente tenta encaixar um pouco de humor, um pouco de acidez, porque afinal de contas, esse programa se chama Torta de Climão. E dessa vez eu não vou conseguir nem colocar um aperitivo, porque esse foi o mês de julho, foi o mais quente da história do mundo desde que começou-se a registrar esse acompanhamento da temperatura global, média global. Então não vai nem tempo de eu ter um aperitivo, porque se eu não tirar essa torta do forno, ela vai queimar. E hoje a gente vai falar, talvez você já tenha visto pelo título dessa live, sobre o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil. E para explicar um pouquinho mais o que é isso, né, que talvez você já tenha visto alguma notícia, já tenha visto alguém comentar, o que define o trabalho análogo à escravidão? São algumas das seguintes situações que ajudam a gente a definir o que de fato é essa questão. Primeiro, a submissão do trabalhador, da trabalhadora, a trabalhos forçados, a uma jornada exaustiva, a condições degradantes de trabalho, a restrição de locomoção do trabalhador, ou seja, ele não pode sair daquele local, tem que ficar naquele local, senão alguma coisa vai acontecer com ele. Seja devido, sei lá, você não pode sair daqui porque você deve para mim, né? Eu te dou um espaço aqui e você deve para mim. Ou também seja pelo meio de cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, né? O fim de realmente que ele fique preso naquele espaço. Que esse empregador fique com documentos, objetos pessoais e também com com essa forma, retê-lo naquele espaço. Se você sair daqui, isso vai ficar comigo, você nunca vai conseguir recuperar. Mas, enfim, esse é só um resuminho. Quem de fato é especialista e está ajudando a combater essa questão para que a gente possa finalmente superar esse problema, esse desafio, esses crimes que acontecem, infelizmente, até uma questão diária aqui no nosso país, nós temos um ótimo convidado, que é o deputado do Partido Verde, Reginaldo Veras. Ele que é um cearense de nascença, ceilandense de coração e um apaixonado pelo Distrito Federal. Ele foi deputado distrital e agora está como deputado federal. Então vamos começar essa conversa? Deputado Veras, boas-vindas aqui ao Torta de Climão. É um prazer tê-lo aqui conosco participando dessa conversa hoje. Obrigado, Luciano. Boa noite aí, bom dia, boa tarde para quem for assistir depois aí o Torta de Climão. E também, cara, pronto para debater essa importante temática, esse importante tema social que já deveria ser extirpado há décadas da nossa sociedade, mas fruto dessa sociedade patriarcal, machista, urbana, mas com um pensamento rural ainda, do período colonial, em muitos lugares, ainda persiste
essa prática maléfica do trabalho análogo à escravidão. E para a gente começar essa conversa, então, indo na linha do que o senhor já deu uma breve introdução, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre as suas principais motivações para, então, atuar com tanto afinco nessa área de justiça social. Olha só, Luciano, eu sou um professor de geografia, né, com viés de geopolítica, sociologia e ciência política, formado pela Universidade de Brasília. Então, a minha formação acadêmica já me norteou para a atuação nessa área lá. Até porque essa foi uma temática que eu abordei bastante no estudo de antropologia cultural, ainda na Universidade de Brasília. Mas a raiz mesmo dessa minha preocupação com essa temática está ainda na juventude. Eu sou culturado dentro de uma família católica, apostólica romana, em virtude do pioneirismo e da liderança de minha mãe na família. Eu sou fruto de uma família matriarcal, onde quem manda é minha mãe e minha irmã mais velha, irmã Augusta, um beijo para ela, inclusive. E a minha irmã, até porque por ser a mais velha e a pioneira da família, ela era muito envolvida nos movimentos de base da Igreja Católica. Então, ali, semanalmente, quinzenalmente, a gente tinha acesso na nossa casa, porque ela era assinante e participava ativamente disso, das revistas da Pastoral da Terra, da Pastoral do Índio, da Pastoral da Criança e da Pastoral Carcerária. E eu me interessava muito pela temática da Pastoral da Terra, aquela luta mesmo ali do agro e do pequeno, e ali já me deu uma base de justiça social cristã, inclusive, para me preocupar com essa temática. E já ali, fruto dessa formação, a gente já acompanhava a ação do MST e toda a temática relacionada à questão agrária brasileira e à questão agrícola brasileira. Como professor de geografia, nem sempre trabalhei essa temática em sala de aula, então era inevitável. Pela formação acadêmica, pela atuação profissional e pela minha formação de base mesmo ali numa família cristã, católica, progressista, então essa temática sempre fez parte do meu cotidiano. É importante o senhor trazer essa questão do seu histórico, porque inclusive hoje aconteceu, está acontecendo faz um tempo, né, essa farsa da CPI do MST, né, que eles inclusive tentam colocar todos os movimentos da luta da reforma agrária como se tudo fosse MST, estão numa tentativa de tornar o movimento como um movimento terrorista, né, enquanto em outra CPMI eles dizem que os terroristas de fato, na verdade, não, são pessoas que estavam ali lutando pela democracia e acabaram sendo manipulados por outras pessoas. O cidadão de bem. O cidadão de bem. Então, eu queria, inclusive, pedir para a nossa produção colocar um trecho hoje, porque durante o intervalo, quando o depoente, que hoje faz parte da Frente Nacional de Lutas, estava lá hoje na Câmara, né, falando sobre a Frente Nacional, sobre suas atividades, etc., um deputado chegou em outro deputado, o deputado Rodolfo Nogueira, para explicar para vocês. Vocês vão reparar que o áudio está um pouco ruim, porque na verdade foi o deputado Rodolfo Nogueira que esqueceu de desligar o microfone. E aí vocês vão reparar que o áudio acaba pegando um pouco de lado, que ele está falando com a deputada. Então, e a outra deputada, a deputada Carolina de Tone, do PL de Santa Catarina. E eles falam sobre como tentar, entre aspas, matar o depoente, ou seja, a intenção não é investigar, é acabar com reputações, é realmente tentar transformar o movimento, acabar com a sua imagem e apagar as suas lutas para que possa se validar essa linguagem, né, do cidadão de bem e defender, né, quem? O agronegócio, que depois eu queria até que o deputado comentasse para a gente um pouco dos números, de quem são os verdadeiros mais denunciados, até a partir da questão de Brasília, né, são mais pegos ali com vítimas de trabalho análogo à escravidão. Mas eu vou pedir agora para a nossa produção colocar esse trechinho do que aconteceu hoje à tarde na Câmara dos Deputados. Deixa eu me concentrar. Tá, vai, então eu vou te falar. Quer matar ele? Eu esqueci. Não anotei, esqueci. Todo mundo já perguntou de muita coisa. Ninguém falou das condições subhumanas
Pergunta para ele o que ele acha do trabalho análogo à escravidão. E aí ele vai falar assim, crime. Você falou que desde a escravidão, desde a justiça, então o senhor é contra o trabalho análogo à escravidão. Sim, correto. O senhor me fala as condições, tudo... membros dos... Já que as instituições estão sempre as verbas de crédito vindo, e elas têm CNPJ, o senhor deveria dar mais dignidade para pessoas que não estão tendo dignidade por meio Condições subhumanas, Vocês são responsáveis por aquelas pessoas do desenvolvimento, não sei, não acho que vocês deveriam melhorar nisso. Até que chegue uma política. Viu? Aperta ele nesse aí. E é isso. E aí o assessor avisou que ele estava com o microfone ligado. Qual que é a sua reação a essa interação, então, dos deputados do PL para tentar fazer essa inquirição, essa série de perguntas pro nosso convidado que estava lá, o depoente estava lá, no caso, representante da Frente Nacional de Lutas? Olha, Luciano, primeiro que eu encaro isso com muita tranquilidade e, por incrível que pareça, com muita naturalidade. Eu vou tentar sintetizar para você com uma frase que eu costumo usar para aqueles que me atacam eventualmente aí nas redes sociais. E, via de regra, os que me atacam em rede social, e eu faço questão de responder pessoalmente, sou eu quem administra minhas redes sociais, elas, inclusive, me tomam bastante tempo. Toda vez que alguém me agride em relação a alguma situação, de algum pensamento, algum voto que eu dei, e eu tenho plena consciência daquilo que eu faço, eu só falo o seguinte: não transfira para mim, ou não tente transferir para mim, as suas fragilidades de caráter. É uma espécie de teoria do espelho inverso. Então, quando o camarada que não tem segurança, ou que faz uma narrativa, te ataca em relação a determinada coisa que você não é, ou que ele não te conhece e acha que você é, ele está tentando transferir para você aquilo que é característica dele. Esse pessoal da direita, da extrema-direita, que compõe tanto a CPMI do dia 8 de janeiro, quanto a CPI do MST, eles usam muito essa narrativa. Sabendo eles, muitos deles, inclusive esses que você citou do Mato Grosso, eu conheço o histórico de alguns, eles são históricos defensores do agronegócio. O Mato Grosso é um estado que se destaca na produção agrícola, e nós sabemos muito bem que são os sulistas que migraram para lá predominantemente e que dominam o agronegócio naquela região. É um estado que teve um percentual de votos significativo para o Bolsonaro. Então, assim, é uma narrativa que eles espalham para os seus. Não estou dizendo que eles estão errados nisso, eles estão fortalecendo a sua base, mas estão fortalecendo sua base com base na mentira. Então, isso é uma coisa muito frequente eles falarem na Câmara. Esses petistas, esses comunistas, esses pistolistas que não querem o bem do Brasil e que financiam o MST, que financiam o narcotráfico, que financiam isso. Então, eles usam essa narrativa o tempo todo, sem qualquer prova, transferindo para nós, do campo progressista, fragilidades que são suas, mas que eles agradam com essa narrativa ficciosa, fantasiosa ou de fake news à sua base, que acaba não parando para analisar com números, com pesquisa científica, com materialidade, se aquilo que eles estão fazendo é verdade. Então é exatamente isso que eles estão fazendo na CPI do MST, tentando marginalizar, criminalizar um movimento que é social. Inclusive, tentando transferir para o MST algumas questões, a culpa por trabalho análogo à escravidão. Nós sabemos, quem conhece, e eu conheço, alguns acampamentos do MST na prática, fruto da falta de alguns acampamentos do MST, mesmo aqueles que tiveram terras distribuídas pelo Estado, pelo poder público, via de regra, os programas de reforma agrária no Brasil são feitos de forma completamente equivocada. Distribui-se a terra, mas não se distribuem as condições para que aquela terra venha a ser produtiva com dignidade. Então não adianta eu distribuir sua terra. Ninguém vai produzir nada sem enxada, sem trator, sem irrigação, sem estrutura de habitabilidade. Então tem que colocar a terra, tem que criar linhas de crédito específicas, subsidiadas ou até
com juro negativo, se for o caso. Eu tenho que disponibilizar recursos para comprar maquinário básico, eu tenho que disponibilizar assistência técnica por meio da EMATE, do Ministério da Agricultura, seja lá quem for. Então, aí eles se aproveitam de algumas situações, ou de acampamentos que foram distribuídos regularmente, que não tem o outro apoio do Estado, ou acampamentos que ainda estão em processo de regularização, onde as pessoas são extremamente vulneráveis na questão social. Elas já eram vulneráveis na sua questão. Elas não estão ali trabalhando em condição análoga à escravidão. Elas já eram semi-escravizadas por sua condição social histórica. Então, eles tentam usar essas narrativas e esses exemplos para dizer que o MST, que luta pela posse da terra e pela justiça social, estaria praticando trabalho análogo à escravidão. Quando nós sabemos, pelas estatísticas, que é o médio, a média empresa agrícola, a média alta empresa agrícola, e o agronegócio, pelos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, quem mais pratica o trabalho análogo à escravidão. O último dado que eu olhei aqui, os que estão literalmente cadastrados, né, como atividade ligada à agricultura, né, soma quase 60% do total de empregadores que entraram na lista, que foram realmente condenados por ter encontrado trabalhadores em situação de trabalho na escravidão. Então, por a gente tira o número, né? Quantos desses são de fato denunciados do movimento social, né? É uma inversão total da realidade, né? Infelizmente, como o senhor contou. E aí eu queria entender um pouco mais, só fazer uma correção, só que o deputado Rodolfo, deixa eu só ver aqui, na verdade, ele Rodolfo Nogueira, ele é de Mato Grosso do Sul, tá? Esse foi erro meu, só para fazer justiça e depois não falar que... vamos nós tentar falar sempre a verdade, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco então, sobre esse projeto de lei, como que ele pode, de repente, nos ajudar ainda mais, além do trabalho, né, que nós estamos acontecendo de polícia, de cerceamento, de Ministério Público, etc., de correr atrás, que finalmente voltou, né? Que a gente nunca. É impressionante como no início do ano nós tivemos várias operações e que a gente não via há muito tempo. O que esse projeto colabora para então enfrentar e superar esse desafio hoje, esse problema? Então, assim, com base em todo esse relato que a gente foi feito aqui, que é uma prática decadal, secular, e cujas estatísticas mostram que as denúncias só estão aumentando. E as estatísticas mesmas mostram, as estatísticas também mostram, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, que elas são subnotificadas, ou seja, estão aumentando, mas ainda é subnotificado. Muita gente não denuncia e muita gente não se sente na condição de trabalhador análogo à escravidão pela própria falta de escolaridade, em muitos casos pela própria falta de condição. Ou seja, a metade de nada já é lucro nessa concepção. Então, preocupado com essa questão, que não se resolve, preocupado com essa questão que nos últimos 4 anos, infelizmente, os fiscais do trabalho, que já são poucos, tiveram sua atuação cerceada, e até por dica de uma pessoa que trabalha comigo, a gente resolveu legislar a respeito disso. Se você me permite, Luciano, para a galera que está acompanhando aí o Torta de Climão, para a gente fazer um paralelo rápido aqui entre o que é e o que a gente está propondo, porque a gente entende que uma pena mais dura, que uma pena mais concreta, pode servir como elemento inibidor dessa prática, e isso é o que pensam também os membros do Ministério Público do Trabalho. Então, veja bem, o que a gente está tentando aqui é alterar o Código Penal no seu artigo 149, que fala justamente do trabalho análogo à escravidão. O que tem hoje no Código Penal? Primeiro, a gente está propondo a mudança de pena, do tamanho da pena. A gente quer aplicar uma pena mais dura. Hoje, o próprio Ministério Público do Trabalho considera que a pena mínima para quem é condenado para isso é irrisória, é de apenas 2 anos. Então, a pena, galera, pode variar de 2 a 8 anos, mais a multa. E pelas estatísticas, você observa que quase nunca, até pela dificuldade de materializar pela dificuldade de angariar provas, quase ninguém é condenado a 8 anos. E sendo condenado a 2, praticamente ninguém vai para a cadeia. Então, o que a gente está propondo é o aumento da pena, que varia de 2 a 8 para 4 a 10. A gente está jogando 2 anos a mais na mínima e 2 anos a mais na máxima, sem abrir mão da multa e sem abrir mão dos crimes adjacentes. Adjacentes a isso, como a própria violência, que aí vai ser enquadrado em outro artigo do Código Penal.
Num segundo ponto, a gente está ampliando aquilo que você relatou como muita eficiência do início. A gente está agregando outros elementos que possam ajudar o Ministério do Trabalho a classificar o trabalho análogo à escravidão. Hoje, como você bem relatou no início do programa, você já tem o cerceamento do transporte, o cerceamento da locomoção, não deixa, está me devendo, eu não libero. Você tem também a vigilância ostensiva, está ali o caboclo o tempo todo armado, ou parrudo, ou violento, investigando o trabalhador, e a retenção de documento. Isso é o que nós temos hoje. O cerceamento do transporte, o policiamento, a vigilância ostensiva e a retenção de documento ou de objetos para que o cidadão não possa sair daquela condição. A gente está agregando a isso o cerceamento de correspondência e de comunicação. Porque em determinados lugares, vamos pegar a área urbana, o cara não sai do lugar, mas se ele tiver acesso a um celular, ele pode entrar em contato com o parente, o bicho está pegando aqui para o meu lado, estou me mantendo preso, e aí recolhe-se celular, recolhe-se outras coisas, não deixa mandar carta. Então a gente está agregando isso no projeto já como um elemento dessa modernidade urbana, principalmente, ainda que ela existe também no meio rural, para tornar mais claro aquilo que é trabalho. E é só adicionar também, para, inclusive, ajudar a ilustrar o que você está falando, nós tivemos o caso agora de maio, né, que uma mulher foi resgatada, trabalhou 47 anos na casa de uma família e foi resgatada de trabalho na análoga à escravidão, né? E tivemos outros casos, teve uma pessoa que foi ao Fantástico, e é essa mesma situação que o senhor está relatando. Ela é proibida de ter celular, aquela coisa toda. Então, assim, e isso não está previsto na lei. Logo, nem pode ser utilizado como elemento probatório para aumentar a pena daquele que praticou o crime. Se o nosso projeto vier a ser aprovado, a gente agrega mais esse elemento. E tem algo novo que eu entendo que é extremamente interessante e importante que tenha, que é aqueles que ajudam ou que são coniventes ou que são omissos àquela prática. Então, a lei, essa nossa proposta, está aplicando a pena também àqueles que se omitem no processo de fiscalização e de denúncia. Me permita exemplificar. Imagina que eu sou o dono de uma empresa qualquer, seja urbana ou seja rural, e eu contrato uma terceira empresa para capitanear a mão de obra. Então, eu sou A e eu contrato B para prestar esse serviço para mim. E B, dentro da minha propriedade, dentro do meu contrato, dentro da minha empresa, sob a minha conivência, sob a minha omissão, está praticando trabalho análogo à escravidão. Com a legislação atual, só é punida a empresa contratada. Não é punido o contratante. Só estou falando de empresa. Mas isso se aplica a qualquer pessoa. Então, se esse projeto vier a ser aprovado, diretor de empresa, administrador de empresa, gerente de empresa, ou qualquer um que, sabendo daquilo, está omisso ou conivente, também será considerado culpado e aplicar-se-á a pena a ele também, essa pena de 4 a 8 anos que a gente está propondo. O projeto de lei, o original, o Código Penal no artigo 149, ele ainda nos diz o seguinte: a pena será aumentada pela metade em 2 ocasiões. Primeiro, se usar criança e adolescente. Tá, isso é o que está no Código Penal hoje. A gente está acrescentando o uso de idoso e deficiente. Criança, adolescente, é o que tem hoje. A gente está acrescentando idoso e deficiente, e já eu te explico por quê. E ainda diz o seguinte: a pena será aumentada pela metade no caso de trabalho análogo à escravidão por motivo de preconceito, raça, cor, etnia ou origem. Origem, lembra do caso que teve, se eu não estou equivocado, em Santa Catarina, no primeiro semestre, o pessoal trabalhando na colheita da uva, e o Ministério do Trabalho identificou e libertou os trabalhadores, e um vereador de alguma cidade lá da região sul, me foge o nome agora, defendendo aquilo e dizendo, falando mal dos nordestinos que estavam ali sujeitos àquela situação. Então, ali era um processo de escravidão, analogia à escravidão, por questão de origem. Estava visível essa situação. O que nós estamos inovando? Nós estamos colocando também gênero. E aí você me pergunta, por que essa preocupação com o idoso, com o deficiente e com a questão de gênero, especificamente aqui no caso, a mulher? Porque as estatísticas mostram que esses 3, idoso, deficiente e mulher, são mais vulneráveis, socialmente são mais vulneráveis
e pela própria capacidade de se defender, pela própria capacidade de tentar fugir daquilo, pela própria capacidade de denunciar, eles são mais vulneráveis. E por serem mais vulneráveis, meu amigo Luciano, são justamente eles que estão contando cada vez mais nas estatísticas de trabalho análogo à escravidão. Ou seja, a galera está capitaneando cada vez mais idosos, deficientes e mulheres, justamente porque eles são mais vulneráveis. Realmente é muita coisa para a gente. É incrível como essas pessoas também vão se adaptando, né, para continuar usando. Infelizmente também, né, vale ressaltar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão oficialmente. Não oficialmente, estamos vendo que até hoje ainda a gente passa por esse problema. E essa velha ilusão, né, de que foi uma princesa, que boazinha foi lá e acabou, mas na verdade foi pressão da Europa, né, para acabar com isso, e também pressão dos movimentos sociais aqui no próprio Brasil, né, lideranças dos movimentos anti-escravidão também aqui dentro do Brasil. E aí eu quero só mencionar aqui um alô que a gente recebeu, que é do professor Acácio Aquino, que está dando os parabéns pelo debate, né, dizendo que está junto. Outro, mais uma vez, pessoal, você for fazer uma interação aqui, às vezes o seu arroba não me ajuda a entender qual que é o seu nome. Então, se você vai fazer uma interação, faça que nem, por favor, professor Acácio, e aí diga também o seu nome depois da mensagem. Temos aqui o perfil MCBoi7, que dá um viva ao PV, a viva ao PV 43. Bom, aí continuando então nossa conversa, deputado, o senhor falou então dessa questão de penalizar, ainda mais com essa questão de pessoas específicas, de vulnerabilidade, e eu queria entender também qual que é o papel da sociedade, né, para a gente colaborar nessa luta para superar finalmente esse crime que realmente é vil, que ataca a existência das pessoas, que ataca a dignidade das pessoas da nossa sociedade. Vamos ser bem prático e objetivo. Você citou ao longo do nosso debate, isso até foi objeto de matéria no Fantástico, lá o programa da Rede Globo, ganhou uma grande repercussão. Aquela senhora negra, preta, sem escolaridade, que aí você já vai criando o perfil de quem está isso. Então, uma senhora preta, sem escolaridade, que era mantida se eu não estou equivocado, por um desembargador de justiça em situação análoga à escravidão por décadas. Aquilo só chegou ao nosso conhecimento porque alguém, vendo aquilo, vendo aquela prática cotidiana, foi lá e denunciou. Então, sabe, eu acho que a grande missão da sociedade brasileira é, tendo conhecimento, ou supondo que aquilo é uma prática análoga à escravidão, procurar buscar o mínimo de informação para não fazer uma denúncia leviana e, tendo o mínimo de informação de que aquela suspeita procede, levar às autoridades policiais e ao Ministério do Trabalho. É ter a consciência absoluta de que eu não quero para o outro o que eu não gostaria para mim. E entender que aquilo, que é uma coisa muito comum, principalmente em algumas regiões do Nordeste, ninguém está fazendo um favor. Ninguém está fazendo um favor. Porque muitas vezes, Luciano, isso era uma prática comum entre as domésticas aqui na área urbana e aqui no Distrito Federal a gente observa muito, hoje não, por causa da nova legislação, mas há cerca de 20 anos atrás, a pessoa pegava lá uma menina no interior de algum lugar, de uma família socialmente vulnerável, trazia para Brasília para trabalhar para qualquer área urbana, para trabalhar nas funções da casa. Então, vai lavar, vai cozinhar, vai passar, vai cuidar do menino. Ou seja, é um faz tudo, e quem faz tudo já é um primeiro sinal de trabalho análogo à escravidão. Era uma faz tudo que recebia em troca o quê? Comida, um lugar insalubre em geral para dormir e para guardar suas poucas coisas, e roupa usada. Isso é uma prática, ainda tá? Diminuiu bastante com a nova legislação da empregada doméstica, mas era uma prática comum. E quando aquilo era descoberto e até classificado como trabalho análogo à escravidão, o que o empregador, o que o cidadão de bem solidário dizia? Não, eu estou fazendo bem para ela, porque ela passava fome no interior não sei de onde, e hoje eu dou casa, comida e roupa.
situação degradante, não tinha direitos trabalhistas, não recebia salário, ou um salário absolutamente insuficiente e tudo mais. E isso, muitas vezes, era encarado como algo natural, algo até social. Hoje não dá para encarar isso. A legislação é clara e isso é trabalho análogo à escravidão. Então, o principal papel da sociedade é esse, é ter consciência de que aquilo é algo que não é aceitável pela justiça do trabalho e pela justiça social e tem que denunciar. Inclusive, até para complementar um pouco e dar razão aos pontos que o senhor coloca na lei, né? Esse caso que o senhor citou foi da trabalhadora resgatada, a pessoa resgatada foi a Sônia, e o desembargador tentou usar como defesa que ela era como se fosse uma filha, né? É aquela mesma linha, né? Da família de bem. Não, ela é como uma filha, ela é como se fosse da família. E olha só. Me permita te interromper e fazer uma comparação. Era o mesmo argumento usado pelos senhores de engenho quando pegavam as filhas das escravas lá no século XIX. Uhum. Pegavam, estupravam, violentavam sexualmente, mas não, ela para mim é como se fosse uma filha. Se você buscar na literatura lá, Roberto da Mata, Casa Grande Senzala, você vai encontrar coisa parecida com isso. E aqui no caso, né, batendo com essas suas sugestões de alteração da lei, ela foi cooptada, né, quando ela tinha 13 anos de idade, e ela é uma pessoa com deficiência auditiva, o que o próprio Ministério do Trabalho disse que dificultou, então, esse processo de denúncia, né, de comunicação do que estava acontecendo com ela, porque ela nunca foi ensinada a linguagem brasileira de sinais, nunca foi para a escola, mesmas coisas que o senhor estava citando como desafios que vão ajudar a gente, né? Imagina uma pessoa que ficou dos 13 aos 49 nessa situação de trabalhar na escravidão, a pessoa que perpetuou o crime fica até 2 anos como punição, preso, né? Qual que é o sentido disso? Em né? 2 anos, nós sabemos que ninguém fica preso. Né? Paga, responde liberdade, né? Que normalmente quem responde por essas questões, estamos vendo, é um perfil de uma pessoa que tem condições, né, financeiras, que pode ter vários advogados, e depois colocar uma defesa, não, eu ajudo a comunidade, presto um serviço, pago uma multa e já acabou, por isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, deputado, eu queria então que a gente pudesse, nós estamos já chegando no nosso limite de horário aqui, que a gente... não, realmente, é importante como essa conversa também é produtiva, porque assim, quando a gente se depara com um problema tão grande como esse, né, que realmente num país continental, onde os mais variados locais que a gente sabe que o Estado ainda não consegue chegar, e que as pessoas, inclusive, fazem estratégias para que não chegue mesmo, né, façam conluios para que essas fiscalizações não aconteçam, para que certas questões sejam menosprezadas, né? Eu achei importante que a gente pudesse então demonstrar que há um caminho, né? Que há como a gente superar, há como a gente achar uma forma de pessoas que hoje pagam e tampam os olhos para a situação possam ser responsabilizadas também, para que possam, inclusive, serem motivadas e cobradas para que façam fiscalizações ativas dos prestadores de serviços, para depois não ficar, eu não sabia, né? Eu achei. Fica muito preocupado em ter uma garrafa sustentável, mas não sabe o que está acontecendo na onde está a origem da uva, né? Como a gente vê em alguns casos por aí. Então, eu queria que a gente pudesse chegar, então, para a nossa conclusão aqui da nossa conversa, né? Ou então um convite para continuar conversando, de repente, nas suas redes sociais, né? E acompanhar, dizer qual que é o cronograma, agora foi apresentado, qual a expectativa, né? O que de apoio da sociedade a gente pode dar para essa aprovação dessa lei. Olha só para a gente concluir, até reforçar um pouco o que eu falei anteriormente, a questão do perfil, né? Em geral, quem é o trabalhador que se apresenta nessa condição, segundo os dados do próprio Ministério do Trabalho e Emprego? É o homem preto, pobre naturalmente, jovem, eles têm em média menos de 40 anos e com baixa escolaridade. Isso são premissas básicas e tudo mais. Então, essa é a característica padrão. Mas, com base no que eu falei, está aumentando mais mulheres, idosos e deficientes, justamente por causa dessa vulnerabilidade da defesa. E aí, Luciano, passei aqui, já que eu sou professor e comumente a gente trabalha aí temáticas de redação para o Enem com os nossos estudantes, e essa temática é uma temática que pode vir sempre a ser cobrada
nas redações e tudo, e não é só uma temática para redação. Eu sempre digo para os meninos que todo problema social, tudo que é de cunho social, tem dois culpados. Isso é a coisa mais básica da sociedade brasileira e fica fácil para a gente construir uma tese, para a gente construir argumentos para a vida, para um projeto de lei e até para uma redação, como eu digo aos meus estudantes. Quem são sempre os dois culpados? O Estado e a sociedade. Nós somos sociedade também. O Estado, então, ele tem que atuar primeiro com a legislação mais rigorosa, é o que a gente está propondo, e o Estado, na parte não de legislação, mas na execução da legislação, ele tem que melhorar a fiscalização do Ministério do Trabalho. Hoje, Luciano, a quantidade de auditores fiscais do trabalho é absolutamente insuficiente, insignificante, com condições precárias de trabalho, com medo constante. Vocês lembram do caso de Unai, quando os fiscais do trabalho foram executados. Então tem que aumentar a fiscalização e, com isso, contratar servidores públicos, auditores fiscais do trabalho, além de uma legislação mais rigorosa, que é o que a gente está propondo. E a ação da sociedade, eu disse para você agora há pouco, né? É ela, entendendo que aquilo é um trabalho análogo à escravidão, fazer a devida denúncia. Porque quem denuncia é porque suspeita. Se a polícia vai lá e investiga, se a justiça vai lá e investiga, você pelo menos não se omitiu. E se for servidor público, você não prevaricou na sua função. E aí, quais são os nossos próximos passos para esse projeto de lei? Aprovar um projeto de lei na Câmara dos Deputados não é algo fácil. Ainda mais uma temática dessa que é polêmica, ainda mais uma temática dessa em um Congresso Nacional altamente conservador, com uma bancada ruralista muito atuante e muito fervorosa, não será fácil a gente aprovar esse projeto de lei. Mas eu estou menos preocupado com a aprovação e mais até preocupado em chamar a sociedade brasileira para esse debate, como nós estamos fazendo agora. Então, agora, é eu ver quem vai ser, como o projeto foi protocolado há pouco tempo, é a gente procurar saber quem será o relator, conversar pessoalmente com o relator, se ele tiver alguma dúvida em relação ao nosso projeto, convocar audiências públicas ou debates via redes sociais, como a gente está fazendo, para que o relatório dele tenha robustez, tenha boas justificativas e venha a ser aprovado nas comissões pelas quais ele tem que passar. Então, é uma luta que não é fácil, mas que a gente não vai desistir e vai atuar diretamente lá dentro do Congresso Nacional, buscando, conversando e dialogando pessoalmente com os deputados envolvidos nessa temática. Para quem quiser te achar nas redes sociais, o senhor disse que o senhor mesmo que vai lá e responde, fica atento, como que te acha? Arroba, né, do Instagram, Reginaldo.Veras. E em todas as outras redes sociais é só digitar Reginaldo Veras. Parece que o único que tem no Brasil mesmo aí sou eu. Tem outros, mas é o que aparece primeiro aí. Deputado também não tem como, né? Toda uma vida dedicada. Não é nem pelo deputado, é boa parte. Eu tenho aí, acho que 56 mil seguidores, não sei. Mas a maior parte são os estudantes que me acompanharam aí ao longo dos meus 33 anos de carreira. Que legal. Bom, o recado está dado, pessoal. Nós tivemos aqui um último comentário aqui, foi o Douglas, da Juventude de Caxias, Duque de Caxias, inclusive, que ano passado tiveram 23 paraguaios e um brasileiro resgatado em situação análoga à escravidão numa fábrica de cigarros em Duque de Caxias, né? Vamos ver como que a situação está em todo lugar. Só para você ver, Luciano, nós estamos na capital federal. Nos últimos 4 anos aqui foram resgatadas 198 pessoas em condições de trabalho análogo à escravidão, tanto na área rural quanto na área urbana. E depois que eu protocolei esse projeto de lei, que saiu uma matéria aqui na Rede Globo, local, até muito bem produzida pela jornalista, eu comecei a receber denúncias. Olha, professor, está rolando uma situação assim, assim, assado. Aí eu falei, eu preciso de um pouco mais de prova, me dê alguma robustez para que eu possa ir pessoalmente ou para que eu possa acionar o Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, já deu um resultado imediato o fato de a gente protocolar esse projeto de lei. Da forma como a gente explicou no projeto de lei, e que saiu essa matéria global, e a Globo tem uma grande audiência aqui no Distrito Federal, já deu uma repercussão imediata. Significa que, de alguma forma, esse projeto de lei já exerceu o mínimo de função social. Muito obrigado, deputado. Realmente fica esse recado também de você que vai assistir esse programa depois, seja ouvindo aí pela internet, no YouTube, etc. Lembrar, primeiro, gostou? Curta,
Principalmente compartilhe, porque como o deputado falou, a partir do momento que saiu na TV que esse tema chegou a mais pessoas, as denúncias surgiram. Então, de repente, ao você compartilhar, falar a respeito, né, comentar com alguém, pode ser que alguém tenha percebido que a partir desses dados que a gente colocou aqui, opa, então quer dizer que aquela situação ali não é normal, né? Realmente seria importante denunciar. Então, ajude nesse serviço também, de compartilhar, porque você sabe, as redes sociais trabalham na base de algoritmo. E se nós, que somos aliados dessa causa, não compartilhamos, ficamos refém de quem vai usar corte de fake news nas CPIs e dizendo que os verdadeiros responsáveis por trabalhar na escravidão são os movimentos sociais, o que não é verdade. Seja um aliado nosso, compartilhe a informação verdadeira. E fica aqui também esse último recado. Se ainda você não está inscrito, se inscreva e espero vocês no nosso próximo programa, quinta-feira que vem, mais uma vez ao vivo, às 19 horas. Muito obrigado. Lembrando que as opiniões que eu emito aqui nesse programa são minhas e não necessariamente do Partido Verde. Um abraço.